Não com as mãos, mas com a verdade que eles tanto temiam. O telemóvel vibrou como um coração em pânico no meu bolso, e quando li aquelas palavras, distância e silêncio total, sem explicações, soube que o sangue que corria nas minhas veias era o mesmo veneno que eles me instaram desde o berço. 3 anos depois, enquanto via as cinzas do império deles dançarem no vento do Tejo, perguntei-me se o perdão seria apenas outra mentira que eu aprendera a contar. Eu chamo-me Ana Sofia, e esta é a minha confissão, não para a absolvição, mas para que o eco do silêncio deles ressoe em todos os cantos escuros que eles pensavam esconder. Nasci em Alfama, no coração antigo de Lisboa, onde as ruas estreitas sussurram segredos de fado e traição como se fossem amantes ciumentos. Os meus pais, João e Maria, eram o retrato perfeito de uma família portuguesa. Ele, um advogado respeitado com escritório na Baixa. Ela, uma professora de literatura na Universidade de Lisboa, ambos com sorrisos que iluminavam salões e olhares que cortavam como navalhas. Cresci acreditando que o amor deles era inabalável, uma muralha contra o caos do mundo. Mas naquela tarde de julho de 2022, tudo desabou com uma mensagem de texto. Estava no meu apartamento em Bairro Alto, rodeada pelo cheiro de pastel de nata fresco da padaria lá embaixo e pelo som distante de um acordeão tocando Amor em Tempos de Guerra. Tinha 28 anos, acabara de ser promovida a editora numa pequena casa de publicações independentes, e planeava ligar-lhes para celebrar. Em vez disso, o telemóvel apitou, e ali estava: Ana, precisamos de espaço. Distância total e silêncio absoluto. Não perguntas, não chames. É pelo teu bem. Com amor, pai e mãe. Com amor. Aquelas palavras queimaram como ácido no estômago. Sem explicações. Sem um porquê. Apenas um abismo aberto entre nós, como se eu fosse uma estranha que eles encontraram na rua e agora queriam esquecer. Sentei-me no chão de azulejos frios, o telemóvel ainda na mão, e ri, um riso seco, sem humor, que ecoou pelas paredes nuas do meu quarto. Como se o amor pudesse ser desligado como uma luz de candeeiro. Liguei imediatamente, claro. O telefone tocou, até cair na caixa de correio de voz, a voz do meu pai, grave e reconfortante como sempre, a dizer: deixa sua mensagem após o sinal. Deixei uma: o que é isto? Falem comigo. Mas o silêncio respondeu, mais pesado que o fado de Amália Rodrigues que tocava na rádio ao lado. Os dias seguintes foram um nevoeiro de negação e raiva. Caminhei pelas ruas de Lisboa como um fantasma, passando pelo Chiado onde a minha mãe me comprara o primeiro livro de poesia de Fernando Pessoa, pela sede de Lisboa onde o meu pai me batizara com promessas de eternidade. Tentei contactá-los por todos os meios, mensagens, e-mails, até uma carta enviada pelo correio tradicional, com selo de um carimbo antigo que encontrei na gaveta da avó. Nada. O apartamento deles em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos, permanecia fechado, as cortinas corridas como olhos fechados. Perguntei aos vizinhos, a senhora Rosa, que sempre me dava figos do seu jardim, mas ela abanou a cabeça. Eles partiram há uma semana, minha querida. Para o Algarve, disseram. Mas sem despedidas. O Algarve. Aquela costa dourada de praias e falésias, onde passávamos verões em família, a nadar nas águas turquesas de lagos e a comer cataplana de marisco à noite. Agora, parecia um exílio. Dirigi para lá no meu velho Fiat, o motor tossindo como um fumador crónico nas subidas da A2. Cheguei a Faro ao pôr do sol, o ar salgado misturando-se com o cheiro de pinheiros e o zumbido de cigarras. O hotel onde ficávamos sempre, o Tivoli em Vila Moura, disse-me que não os vira. Liguei para o telemóvel da minha mãe, desligado. O do pai, o mesmo. A raiva começou a ferver, transformando-se num nó na garganta que me impedia de engolir. Foi na terceira noite, sozinha num bar de marisco em Portimão, que o telefone vibrou de novo. Não era deles. Era o meu primo, Miguel, de Coimbra. Ana, ouve. Há rumores. O teu pai. Ele foi acusado de fraude. Algo grande, com clientes ricos. A tua mãe está envolvida, dizem. Fraude. O meu pai, o homem que me ensinara a importância da honra portuguesa, o palavra dada é lei. O mundo girou. Bebi o vinho verde de um trago, o ácido queimando a língua, e pedi mais. Naquela noite, no quarto de hotel com vista para o Atlântico, chorei pela primeira vez, não de tristeza, mas de fúria pura,
uma fúria que me fazia querer gritar para as ondas que levassem embora aquela traição. Voltei a Lisboa no dia seguinte, o sol escaldante batendo no para-brisas como um julgamento. No escritório, fingi normalidade, editando manuscritos sobre amores perdidos enquanto o meu coração batia ao ritmo de uma vingança ainda sem forma. Comecei a pesquisar. No computador, abri sites de notícias locais, escândalo no Ministério Público, advogado de topo implicado em lavagem de dinheiro. Lá estava o nome dele, João Mendes, numa foto granulada de arquivo, ao lado de políticos e empresários. Artigos falavam de um esquema que desviara milhões de euros de fundos europeus para paraísos fiscais nas Caraíbas. E a minha mãe? Mencionada como esposa cúmplice, com transferências bancárias em seu nome para contas offshore. O choque deu lugar a uma frieza calculada. Eles não me queriam por perto porque eu era a filha, o elo fraco que poderia desmascarar tudo. Pelo teu bem, que mentira conveniente. Decidi que o silêncio deles seria quebrado, não com súplicas, mas com a lâmina da verdade. Comecei a contactar jornalistas freelance, aqueles tubarões do Público e do Expresso que farejam corrupção como cães de caça. Encontrei um, o Rui, num café encheado. Quero expor tudo, disse-lhe, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Ele ergueu uma sobrancelha. Provas, Ana. Sem provas, é só fofoca de família. Provas. Passei noites em claro, hackeando e-mails antigos, nada ilegal, apenas acessos partilhados que eles nunca mudaram. Encontrei documentos, contratos falsos, e-mails com códigos bancários, até uma carta de amor do meu pai para uma amante em Madrid, datada do ano em que eu entrara na universidade. A minha mãe sabia. Respondera com um cuidado, amor. A Ana não pode saber. Cada clique era uma facada no peito, revelando não só o crime, mas a podridão da família que eu idolatrara. Mas o pior veio numa pasta escondida, registros médicos. A minha mãe tivera um aborto, anos antes de eu nascer, e o meu pai pagara para encobrir, envolvendo um médico corrupto agora preso. E eu? Eu era o troféu, a filha perfeita para limpar a imagem. A raiva transformou-se em algo mais profundo, uma fome por justiça, não só por mim, mas por todos os que eles pisaram. Comecei a compilar um dossiê, páginas e páginas de evidências, o meu coração batendo como o sino da igreja de São Roque ao longe. Enquanto isso, a vida continuava. Saí com amigos em Cais do Sodré, bebi ginginha em Barro Alto, fingindo que o mundo não desabara. Mas à noite, sozinha, sonhava com o Tejo engolindo-os, as águas escuras lavando os pecados. Distância e silêncio, murmurava para o espelho rachado. Vão ter o que pediram, mas ao contrário. Os meses seguintes foram uma dança lenta entre a dor e a determinação, como o fado que se arrasta nas noites de Alfama, melancólico mas irresistível. Voltei ao Algarve sozinha, não para confrontá-los, ainda não, mas para mapear o terreno. Aluguei um carro em Faro e dirigi pelas estradas sinuosas de Sagres, onde o vento uiva como um lamento antigo, parando em praias desertas para enterrar as cinzas emocionais que ainda me sufocavam. Encontrei pistas, um talão de multibanco numa praia perto de Albufeira, com o nome do meu pai, datado de 2 semanas após a mensagem. Ele estivera ali, provavelmente escondido num vila discreta, bebendo vinho do Douro e fingindo que a vida era um postal turístico. Contactei o Rui de novo, enviando-lhe fragmentos do dossiê via e-mail encriptado. Aprendi isso num tutorial online, a paranoia crescendo como era nas paredes do meu apartamento. Isto é ouro, Ana, respondeu ele, a voz excitada ao telefone. Mas perigoso. Eles têm amigos no poder. Políticos de Lisboa que cobrem as costas uns dos outros. Amigos no poder. Lembrei-me das festas de Natal em casa, com deputados rindo alto e brindando com Porto, enquanto eu, criança, brincava no chão com bonecas que representavam uma família perfeita. Agora, aquelas bonecas pareciam monstros de porcelana, olhos vazios como o silêncio dos meus pais. Decidi ir mais fundo. Viajei para Coimbra, onde o Miguel estudava Direito, ironia do destino, o ramo que o meu pai profanara. Encontrei no Rocio do Quebra-Costas, num café com cheiro a café forte e pastéis de Santa Clara. Ele era magro, com olhos castanhos como os meus, e um ar de quem carrega segredos de família como uma mochila pesada. Eles fugiram para a Espanha, Ana. Ouvi do tio António. Mas há mais, a tua mãe. Ela tem uma doença. Cancro, dizem. Estádio avançado.
Por isso o silêncio, não querem que vejas a fraqueza. Cancro. A palavra caiu como uma pedra no estômago, misturando compaixão com ódio. A minha mãe, a mulher que me lera Sofia de Mello Brainer Anderson à noite, agora encolhida pela doença que ela mesma ajudara a espalhar através de mentiras financeiras. Abracei o Miguel, o primeiro contacto humano em semanas, e chorei no seu ombro. Não é só a doença, disse ele, afastando-se. Eles roubaram o teu avô. O dinheiro da herança que ele deixou para ti, para os estudos. Desviaram para o esquema. O avô, o velho pescador de Cascais que me ensinara a atar nós e a respeitar o mar. Morto há 10 anos, o seu testamento era a última âncora de integridade na família. Eles roubaram-me a mim, a ele, a todos. Naquela noite, no comboio de volta a Lisboa, com as luzes de Coimbra desfocando-se na janela, jurei vingança não como um ato impulsivo, mas como uma sinfonia, notas de dor, crescendo para um clímax de ruína. De volta à capital, juntei-me a um grupo online de vítimas de fraudes financeiras, Justiça para os Enganados, chamava-se, moderado por um ex-polícia de Setúbal. Partilhei histórias anónimas, colhendo depoimentos de outros, uma viúva de Évora que perdera a casa, um jovem de Porto que abandonara os estudos. Cada testemunho era uma peça no puzzle, uma voz para o meu coro de acusação. O Rui publicou o primeiro artigo no Expresso, o advogado das sombras, João Mendes e o esquema que engoliu milhões. Sem nomes de família, mas as pistas eram claras. Vi o pânico nos olhos do meu pai numa foto recente, tirada num evento em Madrid, sim, Espanha. Eles estavam lá. Descobri através de um contacto no consulado português, vila alugada em Marbella, sob nome falso. O coração acelerou. Planeei a viagem, comprando bilhete de avião no último minuto, o estômago revirando como o mar em tormenta. Marbella era opulenta, com iates no porto e avenidas ladeadas de palmeiras, um contraste gritante com a humildade portuguesa que eles fingiam amar. Cheguei de noite, o ar quente cheirando a jasmim e dinheiro sujo. O endereço era fácil de encontrar, uma casa branca com grades altas, luzes acesas na varanda. Estacionei o carro alugado a uma rua de distância e caminhei, o coração martelando. Pela janela entreaberta, ouvi vozes, a do meu pai, rouca pelo stress, discutindo transferências com um corretor ao telefone, a da minha mãe, fraca, tossindo entre palavras. Ela vai descobrir, João. A Ana é teimosa como tu. Teimosa. Não, eu era justa. Bati à porta, as mãos suando. O meu pai abriu, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados. Ana. Como? Silêncio total, disseste, respondi, a voz baixa mas afiada como uma navalha de barbear. Entrei sem convite, passando por ele como um vento frio. A minha mãe estava no sofá, magra, o cabelo grisalho caindo em ondas enfraquecidas, uma manta sobre os joelhos. Mãe, disse, sentando-me ao lado dela, tocando a mão ossuda. Ela recuou, como se eu fosse fogo. Porquê? O avô, o dinheiro, as mentiras. Eu sei de tudo. O quarto encheu-se de silêncio, mais pesado que o ar espesso da noite andaluza. O meu pai fechou a porta, trancando-a, e sentou-se à frente, as mãos entrelaçadas como em tribunal. Era para te proteger, começou ele, a voz tremendo. O mundo é sujo, Ana. Nós fizemos o que tínhamos de fazer para sobreviver. Sobreviver. Ri, um som amargo. Vocês roubaram vidas. A mim incluída. A conversa durou horas, um desfile de confissões a medo, o esquema começara com um cliente corrupto no governo, crescendo como cancro, ironia cruel, até engolir tudo. A amante, os abortos encobertos, a doença da mãe como castigo divino que eles negavam. Pedi provas, e eles deram, um portátil escondido numa gaveta, cheio de ficheiros encriptados que desbloqueei com a password de infância, o meu nome de batismo. Copiei tudo para um pendrive, o clique do rato e quando como sentenças. Saí ao amanhecer, o sol nascendo sobre o Mediterrâneo como uma promessa de julgamento. No avião de volta, com o pendrive no peito como um talismã, soube que a vingança era só o começo. Eles pediram distância, eu daria ruína. Mas no fundo, uma parte de mim, a filha que ainda chorava pelo mar de Cascais, perguntava se o silêncio não seria, afinal, a maior misericórdia. Enquanto Lisboa me recebia de novo, com o cheiro de sardinha assada no ar de verão, enviei o dossiê ao Rui.
Publica tudo, escrevi. Sem piedade. O império deles começava a rachar, e eu era a fissura. A publicação no Expresso foi como lançar uma granada num salão de baile, explosiva, ensurdecedora, deixando estilhaços em todos os cantos da sociedade portuguesa. O caso Mendes, fraude, traição e um legado de mentiras, gritava a manchete, com fotos nossas em família, eu, criança, sorrindo entre eles num piquenique no Monsanto, contrastando com gráficos de fluxos de dinheiro para as Ilhas Caimão. O país acordou para o escândalo, debates na SIC Notícias, posts furiosos no Twitter, ou X, como agora se chama, petições online exigindo justiça. O meu nome não aparecia, mas o Rui garantira anonimato, eu era a fonte familiar, uma sombra vingadora. Em casa, no meu apartamento de Barro Alto, as paredes pareciam fechar-se, o eco das minhas próprias palavras na cabeça. Liguei a televisão, vendo o rosto do meu pai na tela, negando tudo num comunicado gravado de Marbella, calúnias infundadas. Processarei os difamadores. A minha mãe ao lado, pálida, sem maquiagem, os olhos vazios como poços secos. Desliguei, o controle remoto caindo da mão. Compaixão. Sim, um vislumbre, mas afogada na maré de raiva. Eles me abandonaram, agora, o mundo os abandonava. Os telefonemas começaram, amigos de infância, Ana, é verdade. Os teus pais, colegas no trabalho, olhares curiosos disfarçados de preocupação. Demiti-me da editora, questões pessoais, disse, e mergulhei no vazio. Caminhei pelo Tejo ao entardecer, as águas reflexindo as luzes da ponte 25 de Abril como veias pulsantes, questionando se a vingança me libertaria ou me aprisionaria. Lembrei-me de uma frase de Camões que a minha mãe me ensinara: amor é fogo que arde sem se ver. Agora, via o fogo, no meu peito, no deles. Contactei vítimas. A primeira foi a Dona Isabel, de Évora, que perdera a quinta familiar para pagar dívidas criadas pelo esquema do meu pai. Encontrei-a num café poeirente na Praça do Giraldo, o cheirando a queijo de ovelha e azafama alentejana. Eles destruíram-nos, disse ela, as mãos calejadas apertando uma chávena de chá. Mas tu estás a dar voz aos mudos. As lágrimas dela molharam a mesa de madeira, e pela primeira vez, senti que não era só vingança, era reparação. Formámos um grupo, Vozes do Silêncio, reunindo depoimentos, marchando para uma queixa coletiva no Ministério Público. Enquanto isso, os meus pais regressaram a Portugal, forçados pela pressão mediática. O aeroporto de Lisboa era um circo, jornalistas gritando perguntas, câmaras flashando como trovões. Vi nas notícias, o meu pai algemado para interrogatório, a minha mãe levada numa ambulância para o Hospital de Santa Maria, o cancro agora público como uma vergonha. Liguei para o hospital, filha. Não venhas, disse uma enfermeira, e quando as palavras deles. Mas fui. O quarto era estéril, cheiro a desinfetante e morte iminente. Ela jazia na cama, tubos no nariz, os olhos semicerrados. Mãe, sussurrei, aproximando-me. Ela abriu os olhos, e por um momento, vi a mulher que me embalara em noites de trovoada. Perdoa-me, Ana. Era para te poupar. Poupar? Vocês roubaram a minha herança, a minha confiança. O avô rodopia na tumba. As palavras saíram afiadas, cortando o ar rarefeito. Ela estendeu a mão trêmula, toma. O código da conta. É teu. Um gesto de rendição, ou manipulação final. Copiei o número, saí sem beijo de despedida. No corredor, o meu pai esperava, escoltado por polícias. Tu fizeste isto, rosnou ele, o rosto contorcido. A nossa própria sangue. Sangue, respondi. Vocês cortaram-no primeiro. A vingança ganhava camadas. Usei o código para transferir o dinheiro, não tudo, só o que era meu por direito, cerca de 200.000 euros, o suficiente para processá-los civilmente. Advogados em Lisboa, especialistas em direito penal, tornaram-se aliados. Temos provas irrefutáveis, disse o Dr. Vasco, um homem de Setúbal com sotaque salgado. Mas o julgamento será longo. Prepara-te para o escrutínio. O escrutínio veio em ondas. Um tabloide publicou a minha identidade, a filha vingadora, Ana Sofia Mendes expõe os pais corruptos. O bairro Alto tornou-se um zoológico, vizinhos cochichavam, estranhos apontavam. Mudei-me para um apartamento modesto em Alcântara, perto dos estaleiros,
onde o barulho das gruas abafava os pensamentos. Ali, comecei a escrever, não um livro, mas um diário, páginas rasgadas de dor e fúria, transformando o caos em narrativa. O silêncio não é ausência, escrevi. É o berço da revolução. Uma noite, um envelope anônimo chegou pelo correio, fotos minhas, tiradas em Marbella, e uma nota, para. Ou piora. Ameaça. O coração gelou, mas em vez de medo, veio adrenalina. Eles, ou aliados deles, jogavam sujo. Contratei segurança privada, um ex-militar do Porto chamado Tiago, que me seguia como uma sombra discreta. Estás num jogo perigoso, Ana, disse ele, enquanto bebíamos café no Lisboa Factory. Mas eu vi piores. Continua. O julgamento aproximava-se, marcado para outono em Lisboa. Preparei-me como uma gladiadora, testemunhas treinadas, documentos organizados. Mas o verdadeiro drama era interno, noites de insónias, sonhando com o avô no mar, acenando para que eu parasse. É tarde, murmurava no sonho. Acordava suada, o Tejo lá fora fluindo indiferente. A vingança era lógica, gaiola por gaiola, mas o coração humano é um labirinto, amava-os ainda, odiava-os mais. Numa visita ao avô em Cascais, deitei flores no túmulo, o vento do Atlântico carregando pétalas para o mar. Por ti, disse. E soube, a verdadeira punição não era prisão, mas o espelho da sua própria podridão. O Tribunal do Ministério Público em Lisboa era um edifício austero, paredes de pedra fria quando os passos de acusados e acusadores como ecos de pecados não confessados. Entrar ali no dia do julgamento, em setembro de 2023, foi como mergulhar no Tejo gelado, revigorante e aterrorizador. Vestida de preto simples, saia até aos joelhos, blusa de algodão, cabelo preso num coque severo, sentei-me na galeria, o coração batendo ao ritmo do martelo do juiz. O salão cheirava a madeira envernizada e ansiedade, com repórteres rabiscando blocos e famílias das vítimas murmurando preces. O meu pai, de fato cinzento amarrotado, algemado mas erguido, olhava para a frente como um touro na arena. A minha mãe, em cadeira de rodas, pálida como um fantasma de fado, evitava o meu olhar. O procurador, um homem de Leiria com voz de trovão, abriu, João e Maria Mendes, acusados de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, num esquema que desviou 5 milhões de euros. Os detalhes fluíram, transferências para a Espanha, subornos a funcionários públicos, o papel da amante como testa de ferro. Cada facto era uma flecha que eu afiara. Testemunhei primeiro. Subi ao estrado, as mãos frias no corrimão de madeira, e contei tudo, a mensagem, o abandono, as descobertas. Eles pediram silêncio para me proteger, disse, a voz firme apesar do nó na garganta. Mas o silêncio era a sua prisão. Eu quebrei pela verdade. O juiz, uma mulher de Braga com olhos penetrantes, assentiu. O meu pai interrompeu, ela é a nossa filha. Isso é parcialidade. O martelo bateu, e o silêncio caiu como uma cortina. As testemunhas das vítimas vieram a seguir, Dona Isabel, voz trêmula mas resoluta, descrevendo a perda da quinta, um bancário de Aveiro, confessando subornos. O Rui testemunhou como jornalista, validando o dossiê. Mas o clímax foi o depoimento da minha mãe. Levada ao estrado, tossiu, o microfone amplificando o som como um lamento. Eu sabia, admitiu, lágrimas escorrendo. Pelo João, pela família. O cancro. É o meu castigo. O salão arfou. Olhei para o meu pai, ele baixou a cabeça, derrotado. O julgamento arrastou-se por semanas, pausas para deliberações, audiências em salas laterais cheias de fumo de cigarros e café amargo. Fora, a mídia fervilhava, capas do jornal de notícias com a família que enganou Portugal, debates em cafés de Rossio sobre corrupção endémica. Recebi apoio anónimo, flores no apartamento, mensagens de estranhos, coragem, Ana. És a voz de todos nós. Mas também ódio, chamadas anónimas, traidores de sangue, e quando o ditado português de lealdade familiar acima de tudo. No intervalo, confrontei o meu pai no corredor, guardas de lado. Porquê, pai? O avô confiava em ti. Ele, olhos vermelhos, murmurou, o mundo como os fracos, Ana. Eu quis-te forte. Forte. Tu fizeste-me ódio. Virei as costas,
o eco dos passos dele atrás de mim como correntes. A sentença veio em outubro, folhas outonais caindo no terreiro do paço como confetes de justiça. O meu pai, 12 anos de prisão, confisco de bens. A minha mãe, 5 anos suspensos, dada à saúde, mas com supervisão. O salão explodiu em murmúrios, eu saí para o ar livre, o sol fraco batendo no rosto, lágrimas misturando-se com chuva fina. Vitória. Sim, mazoca. O dinheiro recuperado, o meu, mais indenizações, encheu uma conta, mas o vazio na alma persistia. Voltei a Alcântara, onde o Tiago me esperava com uma garrafa de vinho do Alentejo. Acabou? Perguntou, servindo copos. Não. A vingança é um vinho que azeda com o tempo. Bebemos em silêncio, o rio lá fora carregando segredos para o mar. Comecei terapia, uma psicóloga de Belém, doutora Luísa, que desenterrou camadas, o trauma da mensagem como abandono primal, a raiva como escudo para o amor ferido. Perdoa para libertar-te, disse ela. Perdoar? Ainda não. Mas imaginar, sim. O grupo Vozes do Silêncio cresceu, transformando-se numa associação formal, com sede em Lisboa. Organizei eventos, leituras de poesia sobre traição em Alfama, debates em Porto sobre ética familiar. Escrevi o meu livro, Silêncio Roto, um best-seller modesto, royalties financiando bolsas para vítimas de fraude. A minha mãe escreveu cartas da prisão domiciliar, volta, filha. Fala. Ignorava-as, mas guardava, como relíquias de uma guerra civil. Uma noite de inverno, caminhei pela Baixa reconstruída após o terremoto de 1755, símbolo da resiliência portuguesa. O passado destrói, mas reconstrói-se. Senti o peso aliviar, não todo, mas o suficiente. A vingança fora o fogo, agora, as cinzas fertilizavam algo novo. O inverno de 2024 trouxe geadas inesperadas a Lisboa, como se o Tejo congelasse os segredos remanescentes. Com o julgamento encerrado, a vida reassentou-se em ritmos irregulares, manhãs de café forte na janela de Alcântara, tardes em reuniões da associação, noites escrevendo o livro que catartizava a dor. O Tiago tornou-se mais que guarda-costas, um amigo, talvez mais, com mãos calejadas que seguravam as minhas nas caminhadas pelo Lisboa Factory, onde artistas pintavam murais de revolução e perda. Tu salvaste-me, disse ele uma vez, sob luzes de neon. Não. Eu salvei-me. A minha mãe piorou. Chamadas do hospital, visita a Sra. Mendes. Pouco tempo. Fui, relutante, o quarto agora familiar como um pesadelo recorrente. Ela emagreceu mais, pele translúcida sobre ossos, mas os olhos brilhavam com remorso. Lê para mim, Ana. Como dantes. Peguei o livro de pessoa na mesa de cabeceira, mensagem, e li, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. A voz falhou na terceira estrofe, ela apertou a minha mão. Eu errei. O silêncio foi o meu mar. Afogou-nos a todos. Conversámos então, verdadeiramente, pela primeira vez em anos. Ela confessou o aborto, não era do teu pai. Um erro de juventude, em Coimbra. Ele encobriu para me casar. O cancro, diagnosticado cedo, acelerado pelo stress das mentiras. Queria-te longe para não veres a fialdade. Abracei-a, o cheiro de hospital misturando-se com o perfume de lavanda que ela usava. Eu vi. E perdoei. Mentira. Não inteira. O perdão era um rio lento, erudindo o ódio. O meu pai, na prisão de Évora, pediu visitas através de advogados. Fui no comboio, o Alentejo passando como um tapete dourado, vinhas e sobreiros sussurrando absolvição. A prisão era um bloco cinzento, visitas separadas por vidro e telefone. Ele envelhecera 10 anos em 2, barba grisalha, olhos fundos. Filha. Eu quebrei tudo. Ouviu enquanto eu falava do grupo, do livro, da vida reconstruída. Orgulho, murmurou. Mas mereço o inferno. O inferno é o teu silêncio, respondi. Fala agora. Confessa publicamente. Ele assentiu, e meses depois, uma carta aberta no Correio da Manhã, eu errei. Aos lesados, peço perdão. O renascimento veio em ondas. O livro vendeu 10.000 cópias,
lançamentos em livrarias de Porto e Faro, onde leitores me abraçavam. A tua história é a nossa. Usei os royalties para expandir a associação, criando um fundo para educação financeira em escolas. Não deixem que o silêncio vos roube. O Tiago e eu namorávamos agora, devagar, jantares de bacalhau à brasa em tascas de Alfama, noites de fado onde cantava baixinho para afastar fantasmas. Mas o passado mordia. Ameaças persistiam. Um aliado do meu pai, um deputado de Lisboa, processou-me por difamação. O julgamento foi rápido, vitória minha, mas exaustivo. Na noite da absolvição, bebi sozinha no terraço, olhando o Tejo. Acabou? Perguntei às estrelas. O vento trouxe o som distante de um acordeão. Não, era o eco da minha própria respiração. A minha mãe morreu em março, primavera florescendo em Lisboa como uma promessa. O funeral em Belém foi discreto, família distante, eu ao lado do caixão de carvalho, flores de camélia no peito dela. Chorei então, não pela traidora, mas pela mulher que me lera poesia. O meu pai, libertado condicionalmente por bom comportamento, veio de Évora. Abraçámo-nos sobre a campa, o primeiro toque em anos. Ela amava-te, disse ele. Nós amávamos. O verão trouxe cura. Viajei pelo país, Algarve para espalhar cinzas dela no mar de Sagres, onde o vento as levou como bênçãos, Douro para vindimas com Miguel, rindo de histórias antigas, Açores para caminhadas vulcânicas, sentindo o fogo interno acalmar. Escrevi o epílogo do livro, A Vingança é um espelho quebrado. Reflete a dor, mas permite ver além. Com o Tiago, planeámos um futuro, casa em Cascais, perto do avô, talvez filhos que aprenderiam honra verdadeira. O silêncio dos meus pais ecoava ainda, mas agora era lição, não prisão. 2 anos após a mensagem que partiu o mundo, em julho de 2025, sentei-me na varanda da nossa casa em Cascais, o Atlântico rugindo abaixo como um hino à resiliência. O sol poente pintava o céu de laranja e púrpura, cores de um Portugal que renascia comigo. O Tiago grelhava sardinhas no jardim, o cheiro salgado misturando-se com risos de amigos, o Rui, o Miguel, até a Dona Isabel, agora parceira na associação. O meu livro, agora em 2ª edição, descansava na mesa, autografado para uma leitora que escrevera, o teu silêncio roto salvou o meu. O meu pai vivia em Évora, numa casinha modesta, trabalhando como consultor pro bono para vítimas de fraude, redenção tardia, mas sincera. Visitava-o mensalmente, comboios balançando como berços, conversas sobre o avô, sobre erros que moldam homens. Tu perdoaste? Perguntava ele. Perdão é diário, respondia. E era verdade, cada nascer do sol erode o rancor, deixando espaço para a luz. A associação cresceu para nacional, com capítulos em Faro e Braga, workshops em escolas sobre transparência familiar. Falei numa conferência em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. O silêncio não é paz. É o veneno lento da alma. Quebrem-no com verdade. Aplausos ribombaram, mas o verdadeiro eco era interno, a paz que vem de limites de estados, de abismos atravessados. Com o Tiago, casámo-nos numa cerimónia simples na praia de Guincho, ondas como testemunhas, fado soava ao fundo. Juntos no silêncio bom, jurei, anel de ouro simples no dedo. Grávida agora, de 3 meses, sinto o bebé chutar como um lembrete, a vida continua, sendo fios de dor em tapeçaria de esperança. Às vezes, releio a mensagem antiga no telemóvel guardado, distância e silêncio total. Sorriu, não de amargura, mas de vitória. Eles pediram distância, eu criei oceanos. Pediram silêncio, eu ergui vozes. O drama da família Mendes tornou-se lenda portuguesa, contada em cafés e livros, um aviso gaiola, a verdade liberta, mesmo quando dói. Enquanto o sol mergulha no mar, levanto-me, mão na barriga, e entro para o jantar. O riso enche a casa, o Tejo distante sussurrando segredos perdoados. Esta é a minha história, não de fim, mas de eco eterno, um hino à humanidade frágil, à força que nasce da traição.